veja, é logo o aviso que eu vou dar aqui, tá? Hiro, seja bem-vindo. Tamo junto. Cara, saudade de você, não deu para ir na confraria, né? Poxa, não deu. Foi bem quando já tinha compromisso já, infelizmente. Você fez falta, cara. Fez falta lá. A gente até falamos de você, do teu projeto e tal, que tá voando. Muito legal. Muito bom. Lucas chegando também. Bom, galera, deixa eu começar dando aqui um disclaimer rápido. Pela primeira vez na história, a gente está com BO a respeito da nossa data do evento, cara, do evento de maio. Vou contar o que aconteceu. A gente reservou no Hotel de Sempre, que é o novo hotel parceiro nosso, aquelas datas que estão no folder, que é 24 e 25. Cadê o folder? O folder que a gente divulgou, né? Aí o que aconteceu, cara? A gente tem um contrato e tal. O que aconteceu? O hotel entrou em contato com a gente, porque chegou lá uma grande empresa lá fazendo um grande evento, que queria alugar o hotel inteiro, todas as salas, tudo lá. Aí eles entraram em contato com a gente para perguntar se a gente podia trocar a data. E aí, como a gente é parceiro, a gente tem uma negociação legal com eles sempre foram muito bacanas, e a gente estava muito distante da data do Elite, a gente aceitou. Aí foi aquela data que eu divulguei, né? Divulgamos, todo mundo ficou sabendo e tal. Só que depois, cara, a gente descobriu que a data era Dia das Mães, que era dia 11, eu acho, de maio. Putz, aí Dia das Mães não rola Elite, né? Cara, acho que uns 40% dos membros são mães, assim, então já pega. E todo mundo tem mãe, aí fica ruim. Aí nós voltamos pro hotel e disse, olha, nós fizemos não foi nem um distrato, foi um aditivo. Aí fizemos lá um contato e disse, olha, não queremos mais liberar a nossa data, não. Aí eles não... Deu BO, porque eles, não, o contrato já foi desfeito, a data já está alterada e tal. Finalmente a gente meio que ficou num limbo. Não podemos fazer no Dia das Mães por causa do grupo, e não podemos fazer nesse hotel. Então a gente está articulando com dois outros lugares, e São Paulo tá foda, cara. Foda de achar lugar. Eu nunca vi isso. Um lugar que dê para botar mesa em U, para 50 pessoas e tal. Então a gente está vendo em dois outros lugares. Então, essa semana acho que a gente define, mas já é certeza não conseguir fazer nos dias 24 e 25 de maio. Todos os lugares que a gente consultou, essa data não tem. Então, ou vai ser uma semana antes, deixa eu até abrir o calendário aqui. Uma semana antes, deixa eu ver aqui, quando é que é, para vocês saberem. Ou vai ser dia 17, 18, ou vai ser uma semana depois, 31 e 1º de junho. Eu quero manter o mais próximo da data, por questões de dinâmica do nosso próprio calendário, certo? Então, pessoal, se alguém aí já comprou passagem, hospedagem e tal, me chama no privado, que a gente não vai deixar você no prejuízo, a gente vai acertar isso. E se você não comprou ainda, segura mais um pouquinho, tá? Beleza? Segura mais um pouquinho, porque essa data vai ser diferente. Quem já é de São Paulo tá de boa, é muito mais simples, né? Mas quem vem de fora precisa se organizar. Então, eu peço desculpas aí, foi a primeira vez que isso aconteceu, mas ninguém vai ser prejudicado, não. Tá bom? Se tiver comprado passagem ou alguma coisa, me chama que a gente ajeita. Ó, o Guilherme quase comprou. Ainda bem que não comprou. Segura só um pouquinho. Eu vou divulgar isso no grupo, beleza? E a segunda coisa que eu queria falar, pessoal, essa mentoria de hoje, um grande propósito dela aqui é a gente revisitar um assunto que eu já falei para vocês, os veteranos já sabem, mas entrou muita gente nova no Elite, cara. O Hiro é novo, o Guilherme é novo, Paulo é novo, quem mais, cara? Quem tá aqui? O Eric, que chegou, né? Ele retornou pro Elite depois de alguns anos, então vou considerar que ele é novo, e mais uma galera que não tá aqui, Paulo Alecrim, a Grazi, uma turma grande. Então, isso que eu vou falar agora, os veteranos já ouviram. Os novos já ouviram mais ou menos, porque a gente já soltou aqui e acolá. Mas é uma revisão de um assunto que eu vou acrescentar algumas camadas e eu preciso deixar isso registrado, tá? A gravação, eu quero que a galera veja. E o assunto é como é que a gente organiza financeiramente as nossas empresas, tá? Falo nossas empresas, que são as minhas empresas, junto com Lia, junto com os nossos outros sócios. Aquela parada de open doors, a metrificação das metas e tal. É uma parada sobre isso, essa mentoria. Depois que eu terminar essa explanação, sobretudo para quem é novo, aí eu vou abrir
para virar mentoria mesmo. Vocês podem perguntar sobre esse assunto, qualquer coisa, ou sobre qualquer outro assunto. Combinado? Então, esse é o nosso papo hoje com a Elite. Beleza? Posso começar? Bora? Então, vamos embora. Então, quem chegou mais recente na Elite, fica muito ligado nisso, porque o que eu vou compartilhar com vocês está mais do que validado. Tudo que eu vou falar aqui com vocês, desde 2018, eu adotei como princípios nas nossas empresas. E quanto mais eu pratico isso, quanto mais o tempo passa, quanto mais eu abro novas frentes de negócio, solicitando aos novos sócios, aos novos parceiros, que a gente viva isso, mais eu valido. Então é uma parada que, de fato, eu não há nada, não há nenhuma outra mentalidade financeira de negócios hoje que eu considero mais acertada do que essa, e eu tenho vivenciado isso. Então, tudo que eu vou falar aqui é skin the game total, tá provado nas nossas empresas, nas empresas, inclusive de alguns de vocês aqui. O Lucas vivenciou essa prática aí e se deu bem, né? Que é o seguinte, é você olhar para o seu negócio com uma visão protetiva, de você proteger o seu negócio, inclusive proteger de você mesmo. No Brasil, acho que no mundo também, a maior causa-mortes das empresas não é tributos, não é concorrência, não é mudança na macroeconomia. A maior causa-mortes das empresas é o dono, é o sócio. Então, a gente tem que montar negócios, construir negócios que estejam protegidos, inclusive da gente. É sobre isso que eu quero falar. E a forma de você montar um modelo de negócio protegido, inclusive dos donos, é o que eu vou falar aqui. E aqui se adequa, se aplica se você é sozinho como dono da empresa, ou se você tem sócios. Tá? Com sócios tem mais alguns instrumentos legais que precisam ser desenvolvidos para você garantir essa proteção, mas é a mesma coisa, o princípio não muda. Legal? Então eu queria que, de fato, galera, vocês aí, sobretudo a galera, mais os novatos aí, pegasse papel e caneta, porque o que eu vou entregar para vocês é basicamente uma fórmula de fazer o seu negócio dar certo. Que ele resista, ele seja mais resistente, né? Não existem garantias eternas e perenes, mas que ele seja mais resistente, inclusive resistente à sua própria pessoa, aos seus próprios desejos, suas próprias vontades, tá bom? Basicamente são alguns passos. Se você já está com a empresa andando, todos nós aqui estamos com a empresa andando, eu recomendo que você faça uma adesão a essa filosofia, né? Fala, Juliano, seja bem-vindo aí, galera que chegou depois, Cíntia, Eric, Guilherme, quem chegou depois, eu falei aqui rapidamente, que eu vou começar essa mentoria fazendo aqui uma apresentação, um disclaimer, de como a gente hoje toca o nosso modelo de negócio no quesito blindagem financeira, blindagem, visão, princípios mesmo, e depois a gente abre para perguntas para quem quiser aí levantar a mão e perguntar. Legal? Thales, então, o Floriano disse que é ele o que logou com o nome do Rodrigo. Ah, tá certo, beleza. Tá bom? Aí, quando eu pedir para ele solicitar novamente, eu vou aprovar. Tá, eu vi que ele entrou aqui, né? Mas botei ele para dentro aí, beleza. Então vamos lá, cara. A primeira coisa que a gente precisa colocar na mesa, sobretudo se você tem sócios, é que é necessário fazer uma definição de prolabore que possa subsidiar a vida do sócio, e essa definição ela fica escrita na pedra. O que é escrito na pedra? Forçadamente, isso inclusive determinado em acordo societário, caso você tenha sócio, você precisa desse instrumento chamado acordo societário, forçadamente definir o prolabore e o sócio aprender a viver com ele. Porque é aí que mora o primeiro dos problemas numa gestão financeira / societária de uma empresa. É quando os sócios, um dos sócios ou os sócios querem realizar sonhos, querem fazer conquista, comprar coisas ou tiveram reveses na sua pessoa física, a primeira a sofrer é a empresa. E se isso não tiver muito bem delimitado, na hora que... Quem tem sócio aqui? Lucas tem sócio, Guilherme tem sócio, Hiro. Então, o que é muito comum, Ronald? O que é muito acontecer? Um sócio tem um revés na vida pessoal, ele vai lá e bate o carro, por exemplo. O filho é diagnosticado com um problema de saúde. O que é o mais comum acontecer? Reunião de sócios e dizer, galera, aconteceu um revés na minha vida
e meu prolabore é de 10K, mas esse mês eu preciso tirar mais da empresa, porque eu estou aqui no sal, eu preciso. Claro que humanamente os sócios podem deliberar uma antecipação de distribuição de lucros, um desconto, ou até um empréstimo feito da empresa para o sócio, mas se você não tiver isso escrito num acordo societário, abre o precedente para dizer o seguinte, olha, beleza, vamos liberar aí de 10 para 30 mil o seu, mas já que a gente está fazendo essa exceção, esse mês eu também quero tirar mais, eu quero tirar 20, eu quero tirar 30, daqui a pouco os sócios vão lá e eles botam a mão no caixa da empresa, que esse dinheiro não pertence a eles, isso é uma mentalidade. O dinheiro da empresa não pode ser o seu dinheiro. A sua carteira, a carteira que está no seu bolso, não é a mesma carteira da empresa. Isso é uma mentalidade que precisa ser, no Brasil, é um negócio terrível, é quase que uma doença. Está na cabeça de todos os empreendedores, quase todos, né? Essa mistura de achar que o dinheiro da empresa é o seu dinheiro. Ah, mas eu tive lucro, Thales. Eu entendo que o dinheiro da empresa é o dinheiro para pagar as contas da empresa, mas o lucro não é o meu dinheiro, não? É e não é. Vamos desenvolver essa filosofia aqui na nossa conversa. Mas, de fato, se você tiver essa cultura de que estou precisando, taca a mão na empresa, você está matando a empresa, você está sangrando a sua empresa. É o dinheiro da sua educação financeira, é o dinheiro do reinvestimento da empresa. Tem a hora de você tirar o lucro da empresa, vamos falar disso. Mas se você não tem essa educação, você vai matar a sua empresa. Mês a mês, dia após dia. Então, a primeira coisa é a definição do prolabore de cada sócio. Como é que eu gosto de definir o prolabore dos sócios? Conversa franca e transparente. Digamos que eu, Hiro e Guilherme sejamos sócios. Vamos definir. Então, a conversa é sobre o seguinte. Digamos que cada um tem 33% da empresa aqui, para a gente fazer uma conta fechadinha. A primeira coisa é, beleza, quanto é que eu preciso de prolabore para sustentar a minha família? Ah, eu preciso de 10. O Hiro, digamos que depois de analisar, isso precisa ser feito conta, o Hiro precisa de 8. E o Guilherme precisa de 6. Pode-se deliberar em conselho, em votação, em comum acordo, que o Thales tire 10, o Hiro tire 8, o Guilherme tire 6. Pode-se. Desde que seja acordado isso. Tá? O que é mais comum é que em deliberação de conselho, os sócios eles cheguem mais ou menos em algo equivalente. É o mais justo, mas não é o obrigatório, é isso que eu quero dizer. Não tem problema se um vai tirar mais do que o outro, até porque às vezes os papéis são diferentes, a carga de trabalho que cada um demanda na empresa é diferente, não importa os termos, mas o que importa é que depois de decidido, isso precisa ir para a pedra. Isso precisa estar registrado no acordo societário. Os deveres e os haveres de cada sócio e os valores. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que o carro bater e um sócio discordar, diz, Thales, sinto muito, você bateu o carro, cara, mas eu não estou de acordo, não. A empresa ainda está fazendo a formação do Open Doors dela, vou falar disso já. A empresa ainda está na construção agora do caixa que nós vamos investir no próximo lançamento. Então, eu tô em desacordo. E aí, o Guilherme, que é o único que discordou, porque o Thales quer e o Hiro concorda com o Thales, o Guilherme levanta a constituição da empresa, que chama-se acordo societário, e diz, não, eu vou me valer, cara, do que a gente acertou aqui no começo do negócio. E aí, embora o Thales e o Hiro tenham 66% de voto, o acordo societário determina que é lei, é regra, né? Lembra da palestra do Dr. Daniel? Abaixo da lei, o contrato é a lei. Vocês lembram disso? Ele falou até uma expressão lá em latim. Então, o Guilherme ganha nessa discussão, porque está escrito. Legal? Isso é muito importante. Eu já passei por situações de reuniões de conselho literalmente assim. E aí, quando um levantou a bandeira, o outro também disse, eu também quero. Eu disse, opa. Nós não estamos em momento de fazer isso, galera. Daqui a 2 meses vai haver distribuição de lucros, nós estamos no finalzinho da formação do Open Doors, segura as pontas. Eu sou contrário a isso. Ah, vamos votar. Eu disse, não tem voto. Isso outro societário fala. Aí, a galera, tudo bem, beleza, vou segurar e tal. Então, a gente segurou a empresa. Legal? Como também eu já vivi situações em que era necessário o sócio ser socorrido, foi votado em conselho, teve unanimidade e um comprometimento do sócio em, na distribuição de lucros, esse valor ser descontado. Tudo bem, não tem problema. Mas se qualquer sócio tivesse discordado, o acordo societário protegeria a empresa do sócio.
Vocês estão entendendo isso? Então, a primeira definição é prolabore, prolabore vira regra. Uma camada. Isso que eu estou falando, o Ronald já ouviu, o Lucas já ouviu, agora eu vou adicionar uma camada a mais. No acordo societário e no acerto entre as partes, é importante que seja definido também o valor, o índice de reajuste desse prolabore anual. Isso é uma coisa relativamente mais recente aqui para a gente. A gente tem reajustado isso no IPCA mais algum percentual. Antigamente, muito antigamente, eu era mais Caxias e a gente fazia o reajuste em cima do valor da inflação. Mas a gente sabe que no Brasil a inflação é quase que um número meio que fake. Então é legal você colocar uma gordura em cima da inflação, porque de fato nosso poder de compra do Prolabore ele cai se você colocar só na inflação. Então hoje aqui na empresa a gente tem colocado IPCA mais 10%, que é uma gordura. Então, por regra, no fim de cada período, eu não estou falando final de cada ano, pode ser, é período, porque às vezes o período do seu fluxo financeiro aí vai de fevereiro a fevereiro, dezembro a dezembro, cada um tem o seu. No final de cada fluxo, então você imprime, na prática, o reajuste de IPCA mais 10. E aí todo mundo é reajustado. Thales, mas é obrigado ficar nesse indicador? Não, não é obrigado. De novo, em voto unânime de conselho, o conselho pode votar de ser um reajuste maior. Inclusive, passamos por uma situação assim, o André não está aqui, meu sócio lá do México, mas acho que foi outubro ou foi setembro do ano passado, aconteceu um fato. O André foi com a família dele toda lá para o México, para a gente constituir a empresa lá, ele está nos masterminds hispano e tal. E aí o que aconteceu? Uma das formas de ele ficar legalmente no país é que a esposa dele, que também participa da empresa, é sócia também, ela estuda lá. E ficou acertado em conselho que a empresa ia bancar os estudos dela para poder validar o que seria o equivalente ao green card lá do México, uma parada assim. Então, tudo bem. O que aconteceu? Aconteceu um reajuste abrupto nisso. O custo de vida dele subiu por causa dos custos com a educação, e um dos filhos dele que era no pré-escolar, passou para o escolar, ou seja, ele precisou de um aumento. E nós chegamos no período de fazer os reajustes. O que aconteceu? No caso do Prolabore do André, o conselho entendeu que era para reajustar acima do valor do indicador definido em acordo societário. Está tudo bem, desde que seja votado em conselho. Mas se um só tivesse levantado a mão e disse assim, não aceito, porque quero proteger a empresa, o valor não teria sido reajustado acima do indicador definido em contrato. Vocês estão entendendo? Então, isso é tão legal, galera, porque eu já vi tanta briga acontecer entre sócios porque isso não estava claro. Pegou? Hoje, eu não entro em nenhuma empresa que não concorde com isso. Hoje, fazendo as contas, eu estou com 12 empresas de pé e 10 sócios diferentes. Todos eles concordaram com isso e escreveram, anotaram, fizemos um contrato, acordo societário e concordaram. Senão eu nem entro, eles sabem disso. Legal? Então, isso é um ponto. Então, o primeiro passo é definir o Prolabore. Segundo, o valor do Open Doors. Deixa eu entrar nesse assunto. Isso aqui o Lucas é testemunha do quanto que isso aqui é importante. O que é Open Doors? Vocês já me ouviram falar disso, então eu não vou muito fundo. Open Doors é você reservar no caixa da empresa uma grana para manter a empresa de pé pelo menos por 6 meses. Ou seja, deu ruim lançamento, deu bom lançamento, perpétuo flopou, perpétuo foi vencedor. Cara, não importa. Esse mês a gente teve prejuízo, não importa. Tem aquela grana no caixa da empresa para segurar a empresa. Se ela não faturasse nenhum real por 6 meses, ela consegue ficar de pé. O Open Doors é uma coisa que ela é quase que mágica. Por quê? Primeiro, gera uma paz de espírito brutal para a gente tomar decisões. Ela tem a ver com mentalidade. Ela é grana, mas tem a ver com mentalidade. Porque uma coisa é você tomar decisões só tendo caixa da empresa para viver esse mês. É uma pressão absurda de você tomar a decisão. E a outra coisa é você ter caixa com uma gordura para você tomar decisões sabendo que se você tomar uma decisão errada, você não vai quebrar o seu negócio. Então, é paz de espírito. Segunda coisa, eu cunhei um termo que eu costumo usar, que eu gosto de montar empresas líquidas. O que é empresa líquida? Tomando aqui o campo semântico do mundo financeiro. O que é liquidez?
eu tenho um investimento com liquidez de 30 dias, por exemplo. É que eu posso liquidar aquele investimento em 30 dias, posso desarmar aquele investimento em 30 dias. Né? O CDB, por exemplo, que a gente investe o nosso capital de giro, geralmente é um CDB de liquidez D+0 ou D+1, porque se precisar daquele dinheiro, a gente liquida. Então, eu peguei essa ideia e levei para a empresa. Eu gosto de montar empresas que sejam líquidas, ou seja, se for necessário desarmar essa empresa, dissolver a empresa, fechar a empresa, existe dinheiro no caixa para pagar todo mundo e terminar essa empresa no 0-0 e sair todo mundo com tudo resolvido. E eu já passei por isso 2 vezes. Aliás, eu já tive a experiência de quebrar a empresa sem ter isso, foi 3 anos de dívida, briga com sócio, com o pai do sócio, uma desgraça, lá em 2001. Nunca mais vivi isso, nem quero ver. Descobri que o Open Doors é o remédio para essas coisas, porque tá dando ruim, prejuízo no primeiro mês, prejuízo no segundo mês, prejuízo no terceiro mês, a gente já senta no conselho para conversar. Galera, o que a gente vai fazer? A gente vai amargar o prejuízo, a gente vai dobrar a aposta, ou a gente já começa a falar de um plano de solução, de solvência da empresa. E por 2 vezes os sócios entenderam que, olha, o que está no horizonte nos parece que não é bom e que não vai dar a volta por cima. Então vamos pegar o Open Doors e vamos usar para quitar todas as coisas. E dissolvemos a empresa, terminou todo mundo amigo. Foi todo mundo amigo, não, teve 2 sócios que não se falam mais. Mas eu, pelo menos, continuo falando com todo mundo, ninguém ficou devendo a ninguém. Então, isso é uma paz de espírito brutal. O Open Door serve para isso. Tá? Sem falar de que quem não tem, o risco da bancarrota, né, da quebra, é muito grande. Então, eu ainda estou no primeiro passo. Define-se o Prolabore, define-se o Open Doors. Quanto que a gente precisa de guardar dinheiro, de ter no caixa. Eu recomendo 6 meses. Lucas, depois se quiser testemunhar, falou que passou por isso. Se não tivesse 6 meses do Open Doors, a empresa tinha quebrado, né? Então, o que acontece? Isso se define no começo, porque o Open Door se torna a meta. Isso aqui é outra coisa que vocês podem sublinhar. O Open Door se torna a meta. Digamos que para a sua empresa funcionar, precisa de 50 mil por mês. O Open Door de 6 meses é 300 mil. Né? 6 vezes 5, 300. Então, qual é a meta da empresa? Formar Open Doors. Bora trabalhar, ralar, trabalhar uma lucratividade suficiente para a gente formar no menor espaço de tempo 300 mil dentro de caixa. Ninguém tira nenhum real da empresa antes de formar esse Open Doors. Legal? Porque, entenda, já definimos o Prolabore, que faz com que os sócios sobrevivam, paguem suas contas dignamente. Legal. Lucro, ninguém tira antes da formação do Open Doors. E a terceira coisa que se define é a sazonalidade das distribuições de lucros. Entre os sócios você vai definir, nós vamos distribuir lucros quantas vezes no ano? Isso aqui é facultativo. As grandes empresas americanas, eu sei porque eu invisto lá, elas distribuem lucros 1 vez por ano. Eu invisto em rates, por exemplo, eu tenho ações da AT&T, da Apple e tal. Então, aí é de 3 em 3 meses, de 4 a cada quarter. Você pode deliberar, mas eu acho contraproducente e contraeducativo você definir que vai tirar a Prolabore, distribuição de lucros todo mês. Por que é contraeducativo, na minha visão? É a minha visão, tá, galera? Vocês podem discordar, tudo bem. Mas minha visão, porque você incorpora o lucro da empresa ao seu salário, e isso não é positivo. É muito legal quando você espera 3 ou 4 meses. Aqui na empresa, a gente define 3 distribuições nas empresas da gente, a gente define 3 por ano. 3 em uma empresa, a gente tem 4. Mas 3 é o que eu mais gosto. Por quê? Eu não conto com essa grana, cara. Quando ela chega de monte, né? Isso é bom, é muito legal. Quanto vai ser a distribuição de lucros nesse quarto da gente? Hiro vai receber 80 mil pelas cotas que ele tem. Guilherme vai receber 90 mil pela quantidade de cotas que ele tem. Thales vai receber 90 mil pelas quantidade de cotas que ele tem. Eu não estou contando com esses 90 mil. Aí isso me educou, isso eu faço desde 2018, antes de ter grana, tá? Eu faço isso antes de ter dinheiro aplicado. O que acontece? Quando a grana entra e eu não preciso dela, vai direto para investimento, cara. Foi assim que eu formei o meu patrimônio, que hoje me dá liberdade financeira. Hoje, se eu quiser desativar todas as minhas empresas, o meu patrimônio investido, ele gera renda que me garante a minha condição, meu status atual, né, de vida,
e ainda cobre a inflação. E muito mais que isso. Então, o que acontece? Eu formei isso com essa mentalidade. Eu não distribuo todo mês, vou receber as pancadas a cada 3, 4 meses e vou botar o dinheiro todo no investimento. É uma outra forma de educação financeira. A galera que levanta a bandeira da educação financeira ensina outra fórmulazinha que quando você recebe o seu pagamento, você se paga primeiro. Eu acho ela massa. Eu não faço assim, eu faço diferente. Eu não pego nada, eu deixo na empresa, quando a empresa me paga, vai direto para o investimento. Foi a forma que funcionou para mim. Legal? Não quer dizer que para você. Fica a referência. Então, fechando o primeiro passo, galera, definir Prolabore, definir o valor do Open Doors e a sazonalidade da distribuição de lucro, que eu recomendo ser de 3 em 3 ou 4 em 4 meses. Thales, só um adendo. A empresa é um investimento. A empresa é um investimento. Boa. Isso aí. Você tem que ter o olhar de investidor na empresa. De alto risco, mas é investimento. Senão você só é um investidor e tá tudo certo. Aliás, boa essa participação, Caio, porque me fez lembrar disso. A nossa empresa é um investimento, mas ela é um investimento de alto risco. É por isso que a gente tem que tomar medidas que blindem ela, cara. É alto risco. Por que é alto risco? Porque, primeiro, o governo não segura, não garante ela. Se quebrar, quebrou. Segundo, nós estamos no Brasil, nem preciso explicar. Terceiro, nosso mercado, a maioria de nós aqui tem produtos no mercado, no digital, que depende de Facebook, depende de YouTube, depende de algoritmo, que muda todo dia. Alta volatilidade, certo? E, cara, é alto risco essa parada. Se a gente não blindar ela de alguma maneira, a gente transforma isso em altíssimo risco. Pegou? Então, esse é o primeiro passo. Todo mundo ok até aqui? Joinha aqui para a câmera, beleza? Eu quero também fazer uma coisa, um adendo agora antes de ir para o segundo passo, né? Aliás, eu até falei, né? O segundo passo é a formação de Open Doors em si. O primeiro passo é definir. E o segundo é fazer. O segundo é, beleza, a empresa está operando e tal, a gente só tem olhos para a formação de Open Doors. Teve empresas que levou 40 dias para a gente formar o Open Doors. Fizemos um lançamento, estourou todas as expectativas para cima, formamos em 40 dias, show. Teve empresas que a gente levou 8 meses. A empresa do México levou mais que isso, foi uns 11 meses para formar o Open Doors. E, cara, ralando, tá? Ralando, fazendo lançamento atrás do lançamento, porque o que acontece? Tem um negócio doido aqui no Open Doors. É 6 meses de caixa, não é? Só que se a empresa cresce rápido, muitas das vezes cresce rápido também um custo fixo. Então a gente ia ajustando o Open Doors o tempo inteiro. Porque uma coisa é uma empresa com 4 pessoas, outra coisa é com uma empresa que no caso da gente lá no México, né? Fazendo 8, 9 lançamentos por mês de diferentes clientes, tendo uma equipe elástica de até 200 operadores, cara. Então era um negócio meio volátil. A gente foi o tempo todo ajustando o Open Doors. Levou quase 1 ano para fazer o Open Doors. A primeira distribuição de lucros dessa empresa, eu vou falar aqui porque ninguém pediu segredo. Na primeira distribuição de lucros, eu recebi 18 mil. Assim, pouquinho, porque a gente mal passou o Open Doors, chegou na fase de distribuição, foi muito pouquinho. Entendeu? Já a segunda foi gordurosa, já foi 6 dígitos de distribuição de lucro. E a terceira ainda está para chegar. Porque a gente formou há 1 ano, essa empresa tem 2, um pouco mais de 2. Então, é assim, cara, é educação financeira, você se protege de você mesmo. É uma frase que eu vou escrever no meu quadro aqui. Proteja-se de você mesmo. A gente tem que tomar decisões que protejam a gente da gente mesmo. Então é a segunda coisa. Agora eu vou abrir aqui um parênteses. Um dos motivos pelos quais eu estou falando tudo isso, né? Porque, galera, ninguém aqui no Elite pode, de modo deliberado, ou seja, porque quer, não pode. Isso aqui, botando o cacetete na mesa. Não pode deliberadamente escolher o jogo da sobrevivência. Não podemos aqui. Não é um lugar para a gente escolher o jogo da sobrevivência. Nós estamos jogando o jogo da liberdade. O que é o jogo da sobrevivência? Trabalhar, ter uma empresa para pagar as contas e sobreviver. Esse jogo da sobrevivência vai levar você daqui a 10, 20 anos, olhar para trás e dizer, o que é que eu construí? Nada. O jogo da sobrevivência, por incrível que pareça, é também o jogo do all-in.
Tudo que eu ganhei na empresa, eu vou colocar de novo dentro da empresa para poder crescer a empresa. Aí vira cassino. Uma hora a banca ganha. Você não vai quebrar a banca toda hora. Então, o jogo da liberdade é entender que a empresa é um investimento, como o Caê falou muito bem aqui, para a construção da sua independência financeira, sua liberdade financeira na sua PF. Mesmo que a sua PF um dia vire uma PJ, vire uma holding, tá? Não vou entrar nesse mérito, não. Mas o plano A e o plano B, né? Que eu aprendi lá atrás com o Benzurel. O Benzurel teve, inclusive, lá na nossa confraria, foi muito legal o Rebelo. Então a empresa existe para construir essa liberdade. É só por isso. Nós não estamos no jogo da sobrevivência. Mesmo que temporariamente você esteja agora no modo sobrevivência, talvez no Elite tenha um ou outro, tipo, não estou com formação de 6 meses de Open Doors feita ainda, Thales, estou vendendo o almoço para pagar a janta. Isso é um modo. Você está ligado nesse modo de sobrevivência. Mas esse não é o seu jogo, ok? Eu quero que você faça um compromisso com você mesmo sobre isso. Eu não estou no jogo da sobrevivência, meu jogo é o jogo da liberdade. E o jogo da liberdade tem essas regras. Educação financeira, acerto certinho com os sócios e tudo mais, tá? Galera, o terceiro passo, no caso aqui, eu já estou encaminhando para o fim e vou abrir para as perguntas, para quem chegou depois. Eu estou fazendo essa reapresentação do nosso modelo de visão financeira das empresas, que eu replico em 1, 2, 3, replico em todas as empresas que eu tenho, tem dado certo desde 2018, para a galera nova que chegou. Tem muita gente nova no Elite que não me ouviu explicando isso. E depois eu vou abrir para perguntas e vocês podem perguntar sobre isso ou sobre qualquer outra coisa, sobre o seu negócio. É mentoria hoje, tá? Beleza. O terceiro passo é quando você realizar as suas distribuições de lucro. Eu gosto de dividir as distribuições de lucro assim: celebração e reinvestimento. Celebração e reinvestimento. Cara, celebre. Eu também não sou aquele cara Caxias, nem mão de vaca, de quando você ganha o dinheiro, você não realiza um sonho, você não viaja com a sua esposa, com a sua família, que você não compre um item que é de seu desejo pessoal, a sua moto, a sua Ferrari, seja lá o que for, entendeu? Eu não compro, não é o meu sonho, mas se for o seu, você compra. Mas você não vai comprar isso com o dinheiro da sua empresa, você vai comprar isso com o dinheiro do lucro da sua empresa, certo? E não é o tempo todo. Então, você celebra com uma parte do seu lucro e reinveste a maior parte do seu lucro. Esse é o conselho que eu dou a você. Porque é o reinvestimento que vai te dar a liberdade. Não é a viagem para Disney, nem é a Ferrari, nem é a celebração. A celebração, é o bater do sino, é o abraço, é o bora lá, vamos usufruir. É sábio usufruir. Mas a liberdade está na maior parte do que você reinveste. Legal? E aí, não vou falar muito de onde eu reinvisto, mas eu quero que essa mentalidade esteja em vocês. E investimento é uma parada que a maioria dos empreendedores acham chata pra cacete. Eu achava muito chata lá atrás. Mas quando eu olhei para o futuro e disse assim, eu quero ser livre. Para ser livre, o dinheiro precisa trabalhar para mim. Para o dinheiro trabalhar para mim, eu tenho que aprender a mandar no dinheiro. Só existe uma forma de aprender a mandar no dinheiro, é sabendo investir. Senão o dinheiro vai mandar em você. O jogo da sobrevivência é o jogo do dinheiro mandando em você, tá? Só pra você saber. O jogo da liberdade é você sabendo mandar no dinheiro. Você manda no dinheiro sabendo investir. Então eu disse, eu vou ter que sentar a bunda e vou ter que aprender essa parada, que eu não gosto de aprender. A gente faz tanta coisa como empreendedor para poder conquistar o que quer, né? Então, isso aqui é o grande pote de ouro no fim do arco-íris. É a liberdade, cara. Entendeu? É doido isso aqui. Então, assim, aprenda a investir. Nós estamos aqui, eu vou fazer uma propaganda, cara. O Caê se dispôs a fazer uma mentoria para todo mundo aqui que precisa aprender a investir ou renegociar dívidas, caso tenha no passado aí. Cara, nada justifica todo mundo não ter ativado essa mentoria. Pegou? Com certeza, um dos motivos de quem não ativou, não ter ativado ainda, é porque não prioriza o estudo de investimentos. A gente tem o Floriano aqui no Elite também, que se posiciona, ele tem um posicionamento também nessa área, entende pra cacete de investimentos, cara. Tenho certeza que não vai se negar. Floriano, tô falando em teu nome aqui. Não vai se negar alguém que queira. Floriano, vamos marcar uma call, cara. Fala aí, claro. Tua mentalidade de finanças, que pode ser diferente da do Thales, tá? Que pode ser diferente da do Caê. Não importa, Mastermind é isso, é pontos de vista diferentes. Ninguém aqui, tá?
catequizando ninguém, a todo mundo ter o mesmo pensamento engessado. Não, a gente tem pontos de vista diferentes. Mas o que não pode é eu nem sequer me dar eu me reservar o luxo de não querer ouvir sobre isso, cara. De achar que eu não preciso disso. Todo mundo precisa. E precisa antes de ganhar dinheiro, tá? Fala, Caí. Thales, recentemente eu fiz com a Cíntia, e o mais legal é que a gente não falou só sobre as finanças pessoais, só sobre investimentos, mas até como que ela estava organizando. Ela tem uma empresa lá que auxilia ela a fazer toda a parte de controle. E aí, assim, o que acontece? Quando eu coloco um outro ponto de vista, porque eu olho muitos negócios, eu sei da vida financeira, desde o cara que tem 1 milhão de dívidas e desde um cara que tem 100 milhões de investimento. Então, eu tenho os extremos, eu tenho essa visão. E eu comecei a dar mentorias para empresários, para pessoas que faturavam muito. Eu só fui para o dívida zero porque foi um nicho ali que eu percebi ali que eu tinha um oceano azul na época para navegar. Mas eu nasci vamos dizer, da área onde muitos empresários já falavam dessa questão do open door, já falava dessa questão de você ter a holding familiar, né? E assim, eu sempre estou testando algumas coisas. Recentemente, eu fiz um aporte na minha empresa sem fazer empréstimo, sem tirar do meu patrimônio pessoal, sem tirar nenhum real do meu investimento. Fiz um aporte praticamente de 100 mil reais, entendeu? Pô, como, né? Então, existe coisas que muitas vezes a pessoa às vezes precisa de um aporte novo, ela não acha um sócio naquele momento, ela precisa crescer. A gente sabe que muitos de vocês têm os metrics, têm os ROIs, tá? Vocês conhecem o seu negócio, mas às vezes você fala, pô, como que eu conseguiria um aporte aqui sem pegar um Pronamp, sem fazer isso? Então, assim, tem diversas maneiras. Então, assim, eu achei uma solução, essa solução, o Thales sabe um pouquinho do meu bastidor bem mais a fundo, sabe que é no momento certo, né? E eu não abri para nenhuma sociedade, eu mesmo aportei. E isso foi muito interessante, porque a gente está numa fase de crescimento, né? Igual o Thales falou, vamos para um jogo maior, não é um jogo só de ficar ali, né? É um jogo de crescimento, a gente está visando isso. Então, muitas vezes, esse bate-papo de 1 hora, a gente consegue, 1 hora, um pouquinho mais, eu consigo visualizar o seu momento. Às vezes o seu momento não é só pagar dívida, ou você tem um investimento ali, de repente, que poderia fazer algumas mudanças sutis. A gente está numa época muito boa da renda fixa, mas isso não vai ficar para sempre. Nunca é para sempre no mercado. Nunca é para sempre. É senoidal, assim, ó. E já está tendo alguns sinais de oportunidades e mudanças, então, assim, que um pouquinho de alocação ali que você fizer, né, você já consegue segurar uma taxa boa, etc. Então, ou no seu negócio como um todo, como que você faz essa gestão pessoal com a gestão da empresa, né? E aí você dá o ritmo, você fala, Caio, eu não quero falar da empresa, lá, tá tudo redondinho, vamos falar daqui, ó, eu quero falar aqui, eu quero saber como que eu vou trocar de carro, se eu faço ou não, se eu compro apartamento alugado. O Ronald, a gente já trocou várias ideias, né? Ó, devo investir em imóveis, não devo investir, devo fazer isso, devo fazer aquilo. Aí eu mostrei os cenários para ele conseguiu tomar a melhor decisão fazendo isso. Então, a gente tem, eu vou sempre obedecer o que você tem, né? Nessa visão, que não é a visão, a visão da experiência que eu já mentorei bastante gente. Então, eu tenho vários cenários aqui, entendeu? Qual é o cenário que você trazer? Se eu não souber, lógico que eu vou chamar os universitários. Tem o Floriano, tem o próprio Benzuel, que eu troco muitas ideias com o Benzuel. Aliás, né, o Benzuel hoje, eu apresentei um parceiro de investimento que ele é parceiro deles até hoje. Então, assim, um ajuda o outro. Então, a gente tem, né, a gente toca bastante figurinha aí. Legal? Isso aí. E galera, ó, só para baixar a guarda, né? Essa mentoria do Caio tá paga. Ele não vai te vender nada, não, tá? Só generosidade mesmo, assim, cara. A gente adquiriu um pedaço dessa mentoria dele para fornecer a vocês. Porque eu como líder do Elite, eu tenho uma preocupação, algumas preocupações a respeito dos membros. Eu faço uma leitura de mercado, é a minha leitura, e a maioria da galera que está aqui vem do digital, né? De um jeito ou de outro. E o que acontece? Não existe na maioria da galera aqui, não vou dizer do Elite, o Elite já está mais desenvolvido nessa área,
Mas na galera do digital não existe a mentalidade de tocar o negócio com visão de empresário, é só a visão de empreendedor, do all-in. Isso é uma doença, é um equívoco gravíssimo, na minha visão. Então aqui a gente trabalha isso. E uma das formas da gente dirimir esse gap é agregando essas oportunidades. O CAE disponibilizou uma mentoria para dar uma olhada nos investimentos, e a doutora Letícia Amaral disponibilizou uma mentoria só para tratar de tributos, para você fazer um redesign tributário. Não vou falar muito disso, a gente já falou várias vezes, mas nós estamos agora em março, e vocês todos têm acesso a isso, entendeu? Então, liguem isso, né? Eu vou falar só mais 4 coisinhas, pessoal, aqui ainda nesse momento de apresentação, e depois eu vou abrir para as perguntas de vocês. Lembrando que isso aqui é uma mentoria, tá? São algumas coisas que me perguntaram já outras vezes, e que a gente tem como referência, que pode servir de referência para vocês, tá? Por exemplo, me perguntaram, Thales, o que é uma boa margem de lucro? Qual é a meta de margem de lucro que vocês têm nas empresas? A maioria das minhas empresas estão alocadas no digital de um jeito ou de outro, né? Então, no digital, a gente consegue estabelecer isso como meta. 40% de margem de lucro. Isso aqui para nós é uma meta. Como é que a gente chega nessa meta? A gente pensa, a gente é muito bom em ganhar dinheiro, né? Mas a galera do digital é ruim em gerir dinheiro. Na minha visão, eu tenho essa ideia. Então, como é que chega na margem de lucro? Fazendo muito bem feito o que a gente sabe fazer, que é ganhar dinheiro, lançamento, perpétuo, escalar funil, essas paradas a gente sabe fazer, mas também olhando para dentro a parte de custos. Existe uma visão equivocada, na minha visão, tá? Propagada pelo digital, que o foco tem que estar na geração da receita, sem se preocupar com a despesa, com os custos. Isso é simplesmente um assunto, é um pecado grave se um economista ouvir um negócio desse. Você viu o que está acontecendo com o Brasil, né? O governo de hoje. Vou criticar o governo, hein? Ó, se tem algum pró-governo aí, depois a gente conversa no particular. Qual o problema do governo? Ele quer arrecadar o máximo possível, então toma imposto, sem cuidar dos gastos públicos, que é o custo da empresa. Se o Brasil fosse uma empresa, ele está incrivelmente preocupado em faturar e nem zero preocupado em não gastar, em enxugar os custos. O que está acontecendo com o Brasil? Déficit. Ah, mas o PIB está 3,2. O PIB está 3,2. O governo está devendo. Então, a empresa é a mesma coisa. A gente tem que olhar sim para os custos, galera. A margem de lucro está no cuidado dos custos. Eu gosto muito de um livro, tem gente que não gosta dele, eu gosto. Chama-se Dobre Seus Lucros. Tem um conceito lá que é assim, custos são como unhas. Eles sempre vão crescer e você sempre tem que cortar. Então, tipo, todos os meses tem uma reunião com o teu financeiro, caso não seja você mesmo que lida com isso, olha para as contas, olha para as planilhas, olha para a conta do cartão de crédito é uma coisa que cega, porque as nossas ferramentas estão tudo lá, né? Olha para as despesas que você tem com seus colaboradores fixos e contratados e olha com a seguinte visão, o que é que eu vou cortar esse mês? O Simon Sinek, acho que é ele, Simon Sinek, ele tem como meta da empresa a cada ano demitir 10% das pessoas. Né? Cara, tipo assim, é a regra, é a mentalidade. Então, por quê? Porque a gente sempre vai precisar cortar alguma coisa. Então, eu sou contra esse negócio, foca só na geração da receita. Eu nem preciso catequizar ninguém sobre aqui no Elite de gerar receita, a gente é bom nisso, mas a gente está no nosso ponto cego, a questão das despesas. Outra coisa que eu queria destacar é que o nosso maior concorrente, a gente não sabe quem é. O nosso maior concorrente é a inflação. Pensa nisso. Numa visão um pouco mais econômica. Pensa nisso. Ó, a nossa empresa, ela tem que crescer anualmente, pelo menos, a inflação e mais alguma coisa. Se a inflação nesse ano fechar, sei lá, em 5%, 6%, sua empresa cresceu 6%, você saiu nem no lugar. Ah, mas eu tive dinheiro, eu distribuí lucros e tal, beleza. Mas como máquina, você está estagnado. Então, as nossas empresas precisam crescer, ou seja, faturar mais a cada ano, pelo menos a inflação e mais uma gordura. Fica uma referência aqui, uma sugestão de ser IPCA mais 10, ou inflação e mais 10, sei lá. Entendeu? Para que a gente possa botar a barra sempre lá para cima. Aí, se você combina isso, uma taxa de crescimento de IPCA mais 10, que é uma boa referência, mais uma margem de lucros de 40%, aí você vai estar voando. Sua empresa vai estar voando. Entendeu?
vocês sabem que eu comprei a ideia da diversificação, né? De negócios, de ter várias cestas, não vender só ovos, vender além de ovos, vender outras coisas. Por causa disso, porque tem em um determinado ano, uma empresa não vai dar esse resultado. Às vezes vai dar negativo, a outra já dá, mas bem superior a isso. De modo que, na média, e olhando para o meu patrimônio de pessoa física, no seu patrimônio de pessoa física, você olha assim, putz, eu estou crescendo a inflação e mais uma gordura. Entendeu? Pode ser uns 10% aí a mais. Então, isso é uma boa meta, eu queria dar essa sugestão para vocês. A inflação é um concorrente silencioso, ele vai depreciando o nosso dinheiro, o valor do nosso produto. Um dia desses eu fiz um vídeo fazendo uma conta. Se você vende um produto de 597 há 3 anos atrás, esse produto que continua sendo 597, ele não deixa mais o mesmo dinheiro na sua mão. O lead subiu, a inflação tirou teu poder de compra e você continua vendendo o produto ao mesmo preço. Aí você diz, cadê o dinheiro? Você não sabe por que não sobra mais. Foi a inflação que, de um jeito sorrateiro e oculto, foi drenando o teu poder de compra, o teu dinheiro. Então, esse é um concorrente que todo mundo aqui tem, não importa o mercado. Fica ligado para isso, eu queria trazer essa camada. Acho que nunca falei disso no Elite. A gente não fica olhando, né? A gente não traça as nossas metas considerando a inflação, a gente não reprecifica os nossos preços considerando a inflação. Eu nunca vi essa conversa, né, por aí. Então, a gente tem que ter essa conversa, de repente a gente traz para a mesa isso de um modo mais profundo no futuro. Legal? Era isso que eu queria começar, né, compartilhando com vocês, foi quase 1 hora de papo. E vou abrir para perguntas. Vou seguir a ordem das mãozinhas. A gente está usando o Meeting aqui no Elite pela primeira vez. Eu não sei se tem mãozinha aqui como tem no Zoom, galera. Tem, né? Onde é que levanta a mão? Tem a mãozinha aqui. Então, quem quiser, levanta a mãozinha aqui, ó. Beleza? Pergunta sobre qualquer coisa ligada ao que nós conversamos agora ou sobre qualquer demanda da sua empresa. Essa é a nossa segunda mentoria do ano, que definimos 2. Então, quem quiser perguntar, pergunta. Enquanto ninguém pergunta, eu vou aproveitar a audiência aqui para revisar o que eu falei no começo da reunião, tá bom, pessoal? Pronto, Lucas levantou. Lucas, vai ser o primeiro. Pessoal que chegou depois, estão comigo aí, fica ligado aqui, mesmo quem está com câmera desligada, preciso dar um aviso importante, tá? Vou repetir aqui. Pela primeira vez na história do Elite, em 7 anos, a gente está tendo um BOzinho na questão da data do nosso próximo evento. Nós marcamos dia 24 e 25 de maio, só que a gente vai compulsoriamente ter que mudar essa data. O que aconteceu? Vou contar para vocês. O hotel que a gente sempre faz o Elite é o Novo Hotel, aquele hotel lá que todo mundo conhece, muito legal, ele é parceiro nosso há muito tempo. O que aconteceu? Na data que a gente tinha contratado, que era 24, 25, contrato tudo, o hotel fechou lá com um grande cliente deles lá, que queria fechar todas as salas, e a nossa estava reservada. Eles nos perguntaram se a gente podia abrir mão, mudando a data, para dia 11, acho que era 9 e 11 de maio, 10 e 11 de maio. Aí a gente olhou, como eles são parceiros, sempre nos ajudaram em muita coisa, a gente inclusive tem um contrato bem legal lá, barato, aí a gente, não, tá tudo bem. Aí avisamos o Elite, mudou para o dia 10 e 11, todo mundo ficou sabendo, só que teve uma coisa, a gente cometeu um equívoco. A gente não viu que dia 11 dia 11 não. Dia 11. É dia das mães, galera. Aí dia das mães não dá para fazer o Elite, né? Uma grande parte aqui são mães e todo mundo tem mãe, então fica ruim. Quando nós quisemos voltar para a data, a gente já tinha perdido. Então foi um erro nosso. Então o que a gente está fazendo? Estamos pesquisando em São Paulo vários lugares, temos 2 que já quase fechados, assim, para a gente escolher, só que não tem essa data mais em nenhum lugar legal. Então, provavelmente, a data vai ser 1 semana antes ou 1 semana depois, tá, pessoal? A gente vai ter que realocar. Então, se alguém, porventura, já tenha comprado passagem, me chama no privado, que você não vai ficar no prejuízo, não. A gente vai acertar, eu vou te ajeitar, eu vou ressarcir isso. E se você ainda não comprou passagem para essa data, segura mais um pouquinho, tá? Segura mais um pouquinho. Eu acredito que até o final da próxima semana a gente defina isso aí de modo peremptório. Legal? Sim, definitivo. Beleza? Recado dado. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer pergunta sobre esse assunto, também pode, tá bom? Bora lá. Começando pelo Lucas. Fala, Lucas. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite.
Thales, bom, e pessoal também, para quem não sabe, eu já não faço mais parte da Prana, tá? Na verdade, a empresa ainda existe, a gente está naquele processo de desvincular, né, a minha sociedade da empresa, o Thiago e o Raoni, eles continuam lá com a empresa, e eu, por decisões aqui que tem a ver mais com relacionamentos, com interesses e visão de negócios, eu resolvi me afastar da empresa e estar nesse processo de afastamento. Por outro lado, eu já estou com outra empresa, né? Eu até, inclusive, contratei o doutor Daniel para me ajudar nesse processo de contrato e de sociedade e de memorando, essa função toda, né? Porque é uma empresa que já está em andamento há 54 anos no mercado, uma empresa de design de interiores, se chama Criarte, Escola Criarte aqui do Rio Grande do Sul. É uma empresa de design de interiores e durante todo esse tempo eles trabalharam de forma presencial, criaram bastante autoridade, tem marca, tem reconhecimento aqui na região, e eu entrei para desenvolver esse braço digital, né? Que hoje, na verdade, é o principal braço, eles estão bem fracos na questão do presencial. A questão é que eu tô entrando com 50% das cotas, né? Se você é sócio, quando finalizar todo esse processo de tempo de experiência, e a gente oficializar, de fato, a nossa sociedade, eu vou entrar com 50% das cotas, e o outro 50% são da família de fundadores, né? Uma empresa familiar, bem pouco profissional, assim, em termos financeiros, sem nenhum tipo de inteligência financeira, de gestão, nem nada. Tanto é que eles quase quebraram na pandemia agora em função disso. E aí a pergunta é a seguinte, Thales, eu estou entrando como sócio operacional, eu diria. Eu faço tudo. Hoje eu estou entrando com a minha empresa como sócio. A minha empresa está investindo, está contratando, está fazendo toda a operação, e eles não estão fazendo. Isso é um acordo nosso, tudo bem, tá? E eles não estão fazendo nada, eles entraram com a marca, com a história deles, com o selo de qualidade que a empresa deles teve, realmente reconhecida aqui no Sul. Mas o sócio operacional sou eu que trabalho na empresa, eu que contrato, eu que defino todas as estratégias, planejamento e tudo mais. Em função disso, eu tenho meu Colabore, que na verdade ainda não está definido, porque eu fiz recém meu primeiro lançamento, né, encerrou na semana passada. Foi um bom lançamento, eu tive um ROAS de 5,3. Já nessa empresa, já nessa produto. Empresa. Massa. Eu fiz uma brincadeira aqui para testar a temperatura assim, do mercado na Black Friday, com uma lista bem parada deles, e tive algumas vendas, achei legal, reinvesti esse valor junto com o investimento próprio meu, para esse lançamento de agora que a gente teve. Um ticket bem razoável, R$2.000 é o valor do produto, do curso. É um curso de formação de design interiores. Investi 50 mil, voltou 280 mil, um pouco mais do que 5,3. O meu ROI foi bem baixo, porque eu investi bastante na equipe, em infraestrutura, contratei empresa para fazer transmissão das lives, empresa profissional para fazer gravação dos anúncios, edição. Eu realmente investi para entrar com qualidade no mercado mesmo, já para me posicionar e ser notado, sabe? Então, o meu ROI ficou muito baixo, ficou 0,4 o meu ROI. Eu vou ter um lucro líquido muito pequeno nessa primeira ação, mas também já estou preparando para os próximos lançamentos, já tenho uma agenda de lançamentos, mais 3 lançamentos ao longo do ano, e tem perpétuo que vai acontecer. Qual é a minha pergunta, tá, em relação a tudo isso? Para contextualizando. Eu sou o sócio operacional, e eu já falei para eles desde o começo que ainda não está finalizado o documento que o Daniel está preparando, mas quem é sócio operacional tem direito a Colabore, quem não é, não tem direito, e tudo bem, espera pela divisão dos lucros, né? Que teoricamente é para acontecer em 3 meses, até que eu tenha o Open Door formado. Isso está documentado já e está alinhado com todo mundo. A questão é bem sensível, porque a dona da empresa, a sócia, o fundador da empresa, ela está botando um pouco de pressão, falando que ela precisa de um Prolabore. Ela precisa de Prolabore, ela está numa condição que é bem sensível também. Ela conta muito com que as coisas aconteçam, mas ela queria saber se ela já não poderia te tirar algum Prolabore, alguma coisa, né?
como eu sou o sócio operacional, assim, e a gente alinhou um pouco sobre isso, eu falei eu fui claro com ela, falei, olha, a gente não está em condições nesse momento de distribuir valor que vai além do que a gente já acordou inicialmente. Inclusive o meu Prolabore hoje, ele não é fixo, tá? Ele é variável em cima dos resultados, por enquanto, justamente porque eu não tenho como garantir um Prolabore fixo para mim, porque foi o primeiro lançamento e ainda tenho várias campanhas pela frente ainda. Uhum. Eu não sei se você já teve alguma experiência do gênero, dessa envergadura, assim, e como poderia lidar com isso, porque eu também não quero deixar ali a senhora na mão, porque realmente eles estão sem faturamento e eu estou na função aqui tentando fazer com que a empresa dê certo, né? E eu falei para eles que eu penso médio e longo prazo e não vou tirar dinheiro da empresa para custear as vidas dos sócios, já posso abrindo mão do sucesso da empresa no futuro bem próximo. Mas Entendi. eu gostaria de saber se tu tens alguma Tá. experiência nesse nível. Tá, vamos lá. Só colocando aqui nome nos papéis, né? O sócio que toca a operação, ele é chamado de sócio ostensivo. E aquele que entra só com o smart money, ou o investimento, ou no caso aí, o capital intelectual, né, a marca, o posicionamento, é o sócio participante, certo? O mais comum, sobretudo no caso de investidores, é que o sócio participante participe apenas dos lucros, mas isso não é a regra. A regra é o que é acordado no acordo societário. Então, um sócio participante, no caso deles, eles podem ter prolabore, se ficar acertado no acordo societário, todos concordarem, né? Então, é só para você saber que não é uma regra imutável, não. É só uma boa prática. Eu, por exemplo, quando eu entro investindo numa empresa, eu não vou participar de nada. Além do conselho da empresa, eu não tenho prolabore. Eu entro só na parte de distribuição de lucros. A pegada para mim é revenue share. No caso, é ganhar na distribuição de lucros e no futuro ganhar na venda da minha participação na empresa. Foi assim que aconteceu com o Joizap, por exemplo, que é uma empresa que vocês conhecem. Então, só para você entender, eu queria partir desse ponto, porque não é uma regra universal, não. É só o mais comum, tá certo? O que está me preocupando é que quanto mais demorar para sair o acordo societário, mais exceções, a regra que ainda não estabelecida, devem aparecer aí. Então, corre com isso. Se isso já foi combinado, acertado, a tua prioridade aí na parte administrativa desse assunto tem que ser fazer com que eles assinem, porque senão depois vai ficar difícil cobrar. A tendência é que eles... então vou mexer nisso, vou mexer naquilo, vou mexer naquilo outro. Legal? Agora, em relação ao que fazer, né, na prática. Se é uma questão que você está vendo, que não liberar dinheiro para eles agora pode colocar em risco todo o resto, ou seja, o relacionamento, a perpetuidade de você no negócio e tal, considera, se a empresa comportar, claro, alguma coisa, considera liberar alguma coisa. Ou em regime de prolabore, porque sim, pode ser prolabore mesmo que eles não façam nada, ou alguma coisa como a antecipação de distribuição de lucros. Esse não é uma área que eu domino, porque eu nunca fiz isso muitas vezes, mas o doutor Daniel vai saber te orientar nisso, que dizem que legalmente isso não existe, mas você consegue colocar no papel e em acordo de cavalheiros ficar definido que essa antecipação da distribuição de lucros, quando havendo a distribuição de lucros, será descontada. Entendeu? A questão que eu não sei responder, um advogado vai poder dizer melhor, no caso do doutor Daniel, ele é craque nisso, beleza, a empresa não teve lucros, e esse dinheiro então se torna o quê? Uma dívida? Eu não tenho essa resposta. O jurista pode te ajudar melhor. Talvez o acordo societário defina se vira uma dívida, se é anistiado, não sei, né? Mas o fato é que, se for para o bom convívio e a empresa comportar, se eu tivesse que te dar um conselho, é liberar alguma coisa, ancorando isso em antecipação de distribuição ou no prolabore mesmo, sem eles trabalharem. Se não der de jeito nenhum, Lucas, né? Porque, cara, não dá. Eu já estou realmente recebendo pouco para fazer a empresa viver. Então, apresenta os números. É a hora de abrir planilhas, apresentar, dizer, não existe realidade viável de distribuição de lucros, a menos que a gente se divide. E aí eu não sei como é que foi a tua conversa lá no começo. Se foi essa do botando as cartas na mesa, só entro no jogo se for assim, tá? Imagino que tenha sido, porque você é um cara... Foi. Pois é, que você tem seguido bastante a nossa filosofia de negócio, né? Foi bem carta na mesa mesmo.
E eles acordaram com essa situação, né, de sócio operacional ter direito ao lucro, e quem, no caso, sócio participante, no caso eles, né, ostensivo, eles não teriam direito à distribuição, quer dizer, a colabore até que tivesse a distribuição. Mas eu acho que essa solução aqui de antecipação da distribuição de lucro vai ser ótimo, perfeita, porque... Não sei, aí tu vai ter que submeter o do Daniel. Escuta ele, que ele vai te vou falar. falar com ele sobre isso. Mas é um meio termo bem interessante para mim, porque eu não estou tirando, não estou sangrando o meu caixa, porque é um valor que eu sei que eu vou né, eu vou estar antecipando de uma distribuição que eu sei, que eu acredito no potencial. E então é um valor que, na verdade, eu estou remanejando, que é um fluxo de caixa que eu também estou usando para... Tá. Uma pergunta só para eu entender agora, porque eu gosto de saber onde cada elítico está no seu momento de jogo. Você entrou, você falou 50%. É 50% mesmo ou é 51%? Você chega a ser majoritário, não? Não, é 50% mesmo. 50%. E tem outro sócio com 50% ou são mais sócios diluídos aí nos outros 50%? Eles são duas empresas, né? Então, a Somar, que é o nome da empresa deles, vai ter 50% da sociedade e a minha empresa, a PMO Digital, os outros 50%. Tá. Eu vou te dar uma recomendação, já que você ainda está na elaboração do acordo societário. Quando você tem dois sócios ou um número par de sócios, tipo assim, são 4 sócios, cada um tem 25%. É muito importante delimitar. O doutor Daniel já deve fazer isso como praxe, mas anota para você cobrar ele. O que acontece? Em reuniões de conselho, o voto pode dar empate. 50-50, são dois sócios. Aí um quer uma coisa, outro quer outra. E aí? Então, o que é costumeiramente se faz? Manter no acordo societário a possibilidade da eleição de um conselheiro exercendo voto de Minerva. Isso é muito importante, Lucas. As empresas, às vezes, até uma pessoa paga, você paga esse conselheiro, né? Para poder sentar no conselho, deliberar junto, é uma pessoa que acompanha a empresa, recebe os relatórios, acompanha os números, ele pode ceder conselho caso faça sentido para a tomada de decisão, e na hora dos empates ele exercer voto de Minerva. Isso é muito importante, que senão vocês vão chegar no beco sem saída em algumas decisões aí, a empresa não avança. O próprio doutor Daniel pode ser um conselheiro ou uma outra pessoa que ambas as partes confiem. Às vezes não quer confiar no advogado do sócio, né? Aí alguém que seja eleito para isso. Então, é legal você colocar isso na mesa para vocês conversarem, porque é importante. Vocês vão chegar em paz, é fato. Sim, vai ter que ter uma... chega, entendeu? Vai ter que ter um Por isso que eu conselho. te perguntei se você tinha 51%, porque se você tem 51%, aí não tem nem, em muitos casos, não tem nem o que votar, você já é majoritário. Então, aí seria só, isso aqui serve para os outros, tá? Galera aqui do Elite, ó. Quando você é majoritário, basta que o acordo societário, ele delimite em quais assuntos o majoritário tem palavra final e quais assuntos os sócios minoritários têm poder, peso 2 de voto ou algo assim. É um papo para se ter com um advogado. Eu participo de empresas em que, por exemplo, eu tenho 20% da empresa, mas o peso do meu voto é de 33%, que são 3 sócios. Você entende? Então, tem essa também. Então, você pode delimitar isso no acordo societário. A sua participação política é uma, a sua participação administrativa é outra. Isso aqui é cenas dos próximos capítulos. Lembrem disso. Se vocês estiverem precisando de conselho sobre isso, eu já escrutinei tantas dessas possibilidades, porque nas empresas é isso, cara. Às vezes eu vou entrar com 15% da empresa, mas por exemplo, a empresa, a Pós-Growth, que eu sou investidor, né, a empresa do Júnior Ferreira, membro do Elite, eu tenho 15% de participação, mas eu tenho 33% de peso de voto. Entende? Então, você pode ser um sócio com 50%, com deliberação total da empresa, com peso de 51%, sabe? Isso não foi conversado. É só para você saber que existe essa possibilidade. Tá? Beleza? Papo de adulto, hein? Mesa de adultos aqui. Conversa boa essa.
Beleza? O que mais, galera? Ok, Lucas? Beleza? Mais alguma coisa? Beleza pura. É isso aí, obrigado. A Show. Paula tinha levantado a mão, aí eu baixei a mãozinha dela sem querer, mas a Paula levantou a mão. Tá, então fala, Paula. Você. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Thales. Boa noite. Bom, eu estou num momento que eu estou sentindo que eu preciso criar novos produtos. Eu estou um pouco assim de fazer lançamentos. Eu estou sentindo que está um pouco complicado, porque as pessoas não comparecem no ao vivo. Eu senti essa dificuldade de ter gente entrando no ao vivo e eu ficar, sei lá, parece que implorando para as pessoas verem o conteúdo ao vivo. Eu estou meio cansada de fazer lançamento. Além disso, eu estou sentindo que eu preciso aumentar a meu portfólio de ofertas, assim. Não sei se é uma impressão só minha, mas eu acho que hoje com a IA, com a inteligência artificial, os cursos digitais, assim, eles estão perdendo um pouco. Muita coisa que eu ensino, a internet, o ChatGPT ensina rápido, assim, fácil também. Então, eu estou percebendo essa questão, assim, de estar sendo substituída pelo ChatGPT. Então, eu estou querendo entrar, eu estou pensando em outras, em alternativas, né, para essa questão. Então, eu pensei em uma mentoria, em criar uma mentoria, e pensei também na questão dos produtos físicos, né, então, começar a vender produtos físicos e não além dos digitais, então aumentar essa questão, esse portfólio. Uhum. A mentoria seria uma coisa completamente nova, assim, nunca dei, nunca fiz, teria que pensar um pouco em como faria. Eu me sentiria mais confortável na questão dos produtos físicos. Mas, enfim, eu queria ouvir um pouco o que você pensa em relação a tudo isso que eu falei. Em relação Boa discussão, boa discussão. Assim, sobre inteligência artificial substituindo o nosso conhecimento. Eu acredito que é uma tendência sem volta mesmo. Só não acho que nesse estágio da sociedade já seja isso que esteja te prejudicando tuas vendas, porque existe uma curva de adoção da massa por uma nova tecnologia. E essa curva, na parte de educação, eu não tenho percebido que o ChatGPT já substituiu tudo, não. Mas é uma tendência que mais cedo ou mais tarde. Porque as pessoas precisam saber elaborar a pergunta certa para você aprender o que você sabe. Lembra daquele quadrante dos conhecimentos? Nem sei que não sei que não sei, né? Sei que sei, nem sei que sei. Então tem uma galera que não sabe nem como fazer a pergunta para o ChatGPT ensinar. Mas isso é uma questão de tempo. A sociedade vai evoluindo nessa direção. Então eu acredito que muitos negócios nossos precisam ser reinventados. Fato. Conhecimento já é commodity. E agora, só que ele é uma commodity relativamente inacessível. Tem um preço para poder comprar essa commodity. O GPT está jogando isso por terra. Aquilo que é conhecimento básico, realmente, as IAs vão... Você vai ter aqui, eu tenho uma Alexa aqui do meu lado. Agora, a Alexa está conectada no GPT. Você tem que pagar. No futuro, eu acredito que nós vamos ter gadgets assim, que eu vou perguntar qualquer coisa, eu vou escutar literalmente o que eu preciso da resposta. Então, você trabalha com aromaterapia. Eu vou desligar aqui. Vai chegar um dia que eu vou dizer assim, Alexa, qual fragrância eu preciso comprar e como fazer o tratamento para poder me livrar da minha insônia? Ela vai dar a resposta em 30 segundos, eu não vou mais precisar comprar teu curso. Entende? Então, esse tipo de coisa vai... Então, tipo assim... Alexa, o que eu tenho que fazer para sair da dívida? Estou devendo no banco tanto. Ela vai dizer, segundo o especialista Caio Galvão, no livro Dívida Zero, ele vai, acabou. Então, assim, é uma tendência, cara, não tem como lutar contra isso. Então, aliás, logo eu vou lançar um agente. A minha opinião é que você tem que ter agentes, já que você é especialista, e você vender o agente. Vender o agente. Essa é a minha opinião. No futuro, o agente ainda é uma ponte de transição. A galera vai acostumar com a gente, daqui a pouco vai ser muito nativo. E a usabilidade vai ficar cada vez mais fácil. Ou seja, eu não vou entrar muito nessa discussão agora, mas de fato é uma tendência, a gente tem que se preocupar com isso e tem que se preparar para isso.
Só não acho, Paulo, que é esse o motivo atual que está te fazendo vender menos, tá? Cuidado que a sua agulha da bússola pode estar apontando na direção errada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, em relação a fazer mentoria, nossa, cara, aqui é um lugar de mentores, todo mundo aqui é mentor. Então, total apoio, faça, é um produto de boa precificação, que a IA não substitui, porque a IA substitui o conhecimento. O conselho, ainda nem tanto. Então, e o conselho de uma pessoa que eu respeito, que eu acredito, que eu admiro, aí é que vai demorar mais ainda a IA substituir. Então, faz sentido, legal? E na sua audiência já tem gente que pagaria pela mentoria, sem dúvida nenhuma. Um papo para você consultar as pessoas que estão aqui, que já dão mentoria. Tem muita gente aqui que dá mentoria, legal? Joga esse assunto no grupo, chama um ou outro. Me permita falar uma coisa em público que eu falei para você ontem no privado, porque eu quero que sirva de exemplo para os novatos também, a galera nova. Galera, o Elite é acesso mútuo em todas as direções. A Paula estava muito preocupada porque ela queria falar com o Juliano Leme, que é um membro novo que entrou no Elite, tem uma fábrica de nutracêuticos, produtos físicos, e ela, não sei, eu queria que você intermediasse, Thales, faz a conexão. Não precisa, Paulo, está liberado, tá todo mundo aqui, ao entrar no Elite, disse, estou dando acesso aos outros membros a me procurarem. Então, fica de boa. Em relação ao produto físico, eu acho incrível, porque o produto físico, em contrapartida ao nosso conhecimento, é mais difícil de comoditizar com uma IA, não acontece, eu preciso comprar a fragrância do aroma para poder fazer o tratamento, então, fato. Então, eu acho que sim, é um ótimo canal, uma ótima direção, tem que ser feito. Você até me falou assim eu não estou querendo marca própria, eu quero vender outras marcas. Eu acho que para começar é massa começar com outras marcas, mas sim, considere ter marca própria, porque a marca própria é o patrimônio. É uma coisa que é um ativo em si. Você pode fazer linhas daquele produto, um dia isso tem vale dinheiro, você pode vender para uma outra empresa, comprar o teu negócio. Hoje ninguém se interessaria em comprar o negócio Paulo Albocino, não vai comprar, é todo conhecimento, é você. Mas a marca da tua linha de fragrâncias, aquilo vale dinheiro. Uma outra marca pode vir e pode comprar. E o Juliano tá jogando esse jogo aí. O Juliano estava aqui na sala, ele foi embora. Ele não pôde ficar até agora. Ele estava aqui, ele podia até trazer um pouco mais sobre essa visão. Estou pensando em ele dar uma palestra na próxima reunião, no próximo Elite, para ele falar um pouco sobre isso, para abrir mais a visão da galera sobre isso, sobre a gente ter nossas marcas próprias. Então, apoio completamente, vai nessa direção, começa vendendo marcas já prontas, mas considera sim ter a sua própria marca, tá? Tá bom, obrigada. Show demais. O que mais, galera? Alguma pergunta? Hiro, Ronald? Manda aí, pessoal, aproveita. Você falou tudo, né, Thales? A mentoria, eu já tinha falado para a Paula, porque ela é muito boa no que ela faz, né? E esse negócio de querer só vender o curso que é facinho, não vai acabar, como você falou, o commodity, né? Mas nada substitui o cuidado, realmente o que você sabe ali, o que você consegue agregar na vida do outro ali, com o carinho, o toque humano mesmo, né? Ter ali a mentoria, ter ali a proximidade. Por que todo mundo ama estar no Elite? Porque quer estar perto do Thales também, principalmente, né? Tem ali uma fonte de inteligência inesgotável ali, o Thales e a Lia, e acaba aqui agregando, juntando uma galera braba ali. Então, nunca vai achar isso na IA. Não vai ter. Comunidade é uma coisa que a IA não vai substituir não também. Vai substituir, né? Ela, como o Guga Stocco falou, né? A inteligência artificial ela pode ser tudo, saber tudo, ainda não consegue criar coisas que a imaginação cria, que é o ponto do ser humano mais importante hoje, é que o ser humano tem o poder de imaginar coisas que não existem. A IA ainda não está nessa fase, pode ser que chegue rápido, né? Ela trabalha só com o que já tem. Agora, imaginar o que não existe ainda é coisas que só a gente consegue fazer. Eu tenho feito isso que o Thales está falando, que o Cauê está falando. Estou usando o IA para tudo aqui. A gente está gostando bastante disso. A gente acabou criando o que vocês falaram. A gente criou um método agora que é essa questão de análise comportamental, usando o que a gente já sabia
e também pegando tudo que já foi estudado no mundo sobre isso. Mais a neurociência, mais a neurociência, mais a psicometria, mais tudo, e deu uma análise tão absurda, velho, que tem gente fora do Brasil experimentando e ficando chocado. Falando, cara, eu quero essa análise para mim. Eu quero essa análise aí para mim. Então, para você entender que poder que a gente tem quando você junta a tua cabeça, que é ilimitada, com o poder de fogo de um agente, de um copilot que vai estar ali lado a lado com você desenvolvendo as coisas, é surreal. A gente está com esse produto, já estamos com o produto dos nossos próprios bots ali, como falamos na sala hoje lá, de tipo, as mulheres realmente não têm, não sabe fazer perguntas, não sabe como te extrair da IA de forma correta o que ela precisa. Então a gente faz a programação e tá aqui, amiga, pode usar. Você entra lá, ela pode falar pelo WhatsApp, ela pode falar direto na nossa plataforma, ela chega lá, eu quero falar com o criador de hook, eu quero falar com o assistente de copy, eu quero falar com o assistente de carrossel. Tá tudo lá. Um transfere para o outro, já conecta, já está na mesma ligação, já falando. Então, são coisas que vocês que estão aqui podem já fazer agora para a tua galera. Né? Não pode perder tempo, não pode ficar, será que eu vou? Tem que entrar, mergulhar e ir para cima. A Paula pode oferecer esse tipo de solução já também, assistentes que já resolvem o problema que ela entrega, por ela, com a cabeça dela, inclusive, com tudo que ela estudou, com tudo que ela sabe, ela faz assistente dela ser ela e ajudar. Como a gente tem aqui a Priá. A Priá, ela atende em várias áreas. É sempre a Priá, que é a nossa assistente virtual de suporte. Como eu falei, trabalha 24/7 sem cobrar 13º, sem encher o saco de ninguém, reclama nada e atende todo mundo. Né? E atende várias áreas, até como SDR e até para fechar a venda. Porque a gente já alimentou com tudo. A pessoa pergunta, já está ali na cara do gol. Aí como é que faz? Já está aqui o link, já pode comprar, inclusive. Já, Alexandre, bem legal. Eu tenho visto várias pessoas vender isso. Ou não vender isso daí, mas colocar como bônus em curso, assim, eu acho legal. Mas isso que é a IA treinada, né? Mas aí para isso precisa ser uma... Aqui no ChatGPT pago, certo? Ou você consegue fazer isso no ChatGPT sem ser pago? Eu nem uso só o ChatGPT, tá? A gente está usando todas as melhores hoje. Tem a da Alibaba, tem várias tops, e eu conecto tanto a parte de automação que a gente está fazendo aqui, com as IAs e as entregas específicas, né? Mas eu que estou vendendo agora, né? Vocês também podem fazer a mesma coisa. Realmente você pode treinar e vender a tua. Que nem, por exemplo, a mulher não pagaria cento e poucos reais, $10, né? Não, $20. O ChatGPT mais ou menos ali, né? Você paga 100 pau por mês. A gente está oferecendo R$49,90. Ela não tem só o GPT, ela tem as mais tops do mercado ali para ela usar. E ela vai usar os meus assistentes do jeito que eu estou colocando à disposição ali. E, obviamente, a gente tem outras ferramentas ali no meio. Para negócios em que você tem... Todos os negócios da gente, você tem os clientes classificados numa pirâmide. Base da pirâmide e aí vai subindo. A base da pirâmide é a maior parte, são os mais ignorantes, no sentido de conhecimento do que você tem, e os menos capacitados, mas são os mais numerosos. Então, esse tipo de solução atinge uma galera muito maior, né? O Ronald levantou a mão aí. Fala, Ronald. Cara, na verdade, eu queria ver se eu posso fazer uma pergunta até para o Alexandre aqui, já que ele levantou. Deixa eu ver se está permitido dentro da mentoria. Ô, Alexandre, cara, eu até te perguntando no privado hoje, acabei na correria não te perguntando, mas qual é o caminho das pedras que tu tá dando aí, cara, de ferramentas que tem utilizado? Tu falou, pô, tem usado as principais. Tu tá fazendo programação, tá pegando alguma dessas chatbots da vida aí que tem tudo pronto? Qual é o caminho? Cara, eu sou analista de sistemas, né, irmão? Eu só tava assim fazia tempo que eu não trabalhava com isso, mas eu achei tão gostoso trabalhar com os copilots, trabalhar ali com a mão na massa e perguntando, não, eu quero isso. Mas eu sei o que a lógica pede. E eu sei fazer a pergunta de maneira que a lógica vai me entregar o que eu quero. E aí, cara, fica muito absurdo. Então eu estou usando Confiu para fazer meus vídeos à vontade aqui, quantos vídeos eu quiser, ou quantos
artes eu quiser, sem ter que ficar pagando token para ninguém. Eu uso o Make para as automações e entrego com o Alibaba, com o ChatGPT, com o que tiver mais em conta ali dentro. Fazendo as automações ainda com o ManyChat também, que é bem legal, só que estruturado para usar só, tanto faz, né? Usar tanto o celular como o desktop, porque se você usar o First Mobile pro ManyChat, você vai travar no desktop. Se tiver alguém querendo usar ali, que tem muita gente que ainda usa notebook e tudo, vai ali para entrar na interação, se perde, trava que os botões não funcionam. Então eu deixo tudo em programação de maneira que funciona tão bem no mobile como também no desktop, funciona bem em qualquer lugar. Então, todas as nossas gamificações, bonificações, entregas, está usando o IA e está usando os sistemas de automações que usa fácil, tanto no mobile como no desktop. Então, é bem interessante. Poupa bastante tempo. Na palestra que vocês vão dar lá aliás, eles toparam, né? Dar a palestra no próximo encontro. Mostra, cara, funcionando. Porque ver funcionar, já instala as ideias de muita gente. Cara, também posso fazer e tal. Aí depois, no particular ali, você conversa sobre a parte técnica, né? Que esses são dois desafios, né? Entender o que dá para fazer e depois saber como fazer aquela parada. Então, na palestra, mostra ele funcionando para explodir a cabeça da galera. Hoje não. Guarda para a palestra, tá bom? Senão a gente vai embora na técnica aqui, né? Não paga mais para ficar pagando token aí de bobeira aí para criar imagens, para criar vídeo, essas coisas. A gente está usando direto na fonte. E usando. A gente tem. Eu tô com o IA na minha máquina, né, velho? Então eu produzo daqui direto. Então a galera tá pagando pau para todo mundo aí, gastando uma nota por aí, e eu uso o IA aqui e vou disponibilizar a minha para minha mulherada aqui. Então eu provavelmente vou ter que pôr mais um servidor aqui, né? Mas a minha máquina é rojão, é um baita canhão mesmo. Então ela tem processamento e tem placa de vídeo poderosa, que é o que precisa para as IAs de imagem e vídeo funcionar bem. Você roda local, então. Local, e faço entrega local aqui, sem novidade. Legal. Eu consigo direcionar e fazer a entrega de acordo com a programação. Tá muito legal, tá muito top, de vez de eu ficar pagando o Make, que eu pago por como é que fala? Eu pago por operação, né, por módulo, né? Eu vou para o NHN, né? Eu vou para outras coisas, mas eu não preciso, para fazer um MVP, ficar gastando muito com ferramenta. Eu uso o que tem pronto, toco o terror, funcionou, validou, um abraço. Aí você vai para a solução mais parruda, né? A pergunta que não quer calar: pretende prestar serviço montando isso para outros negócios? Cara, então a gente já está montando, irmão. Porque o problema que aconteceu, a gente montou que nesse negócio da análise comportamental ficou tão absurda, né? Assim, as pessoas ficam abismadas. Imagina que a gente vendeu para algumas analistas que estão até fora do Brasil, inclusive vive disso. Né? A pessoa falou, cara, nunca vi um negócio desse na minha vida. Porque eu ainda por cima faço perguntas pertinentes àquele tipo de pessoa. Então, por exemplo, todas as perguntas que usam nos testes comportamentais tem muito a ver com perfil de grandes empresas, né, de CLT, tudo é focado nisso, né? Então, imagina nós que trabalhamos com mães cristãs que estão começando seus negócios, não tem o traquejo de CLT, a grande maioria, né? Não está ali falando de companhia, com assuntos que são pertinentes a equipes e tudo mais. Então, você tem que transportar para assuntos que comportam a cabeça dela para ela poder falar e a gente conseguir descobrir como que funciona a mente dela. Então, você imagina, a gente conseguiu fazer isso com perguntas reversas, com tudo que é pertinente para fugir de padrão e pegar a pessoa no pulo, né? A gente quer saber o que ela pensa e como ela é, como que funciona o cérebro dela. Por quê? Porque assim a gente consegue entregar melhor, a gente consegue ensinar melhor para aquele tipo de pessoa, principalmente nos programas mais caros, né? A gente entende como que ela funciona, a gente não vai ficar perdendo tempo dando murro em ponta de faca, a gente ensina como ela aprende melhor e passa a comunicação do jeito que ela quer receber. Entendeu? Só que ela se conhecendo é lindo, né? Isso, aplicado a vendas, é um sonho meu de muitos anos, cara.
Sim, imagina. Existisse uma forma de fazer a identificação comportamental do lead e a venda ser construída personalizadamente para aquela linguagem. Vamos trazer na linguagem conhecida. O melancólico, fleumático, cara, isso é bizarro. Com a IA a gente consegue fazer isso, né? Cara, e eu desde que construa a gamificação para o cara poder dar um input dos dados, né? Vou te contar mais. A gente conseguiu fazer 14 perfis únicos, que é o perfil protagonista, que a gente acredita que cada pessoa é protagonista em alguma coisa, alguma área na vida. Então, você vem aqui para ser protagonista em alguma coisa. Quando você descobre a tua missão, você vai achar ali os seus sabotadores, vai saber como ressignificar, como transformar aquilo em, de repente, uma vulnerabilidade que vai trazer ali ferramentas e chaves para você destravar na tua vida e na vida do outro, que você vai prestar serviço, enfim. Então, a gente consegue fazer um negócio à luz da palavra ainda. Ainda vai com toda a parte que seria a parte de psicologia positiva, com as dicas e os toques bíblicos ainda. Embasamento bíblico. Passagens especificamente para aquela pessoa. Ó, você vai refletir nisso daqui, para você mudar esse comportamento. É esse aqui. Deixa eu falar aqui uma coisa. Não levantei a mão. Eu tô achando sensacional a Ale falar essas coisas, porque acho que, além da aplicabilidade da IA na parte da venda, e aí a pergunta é, como é que eu personalizo? A pergunta, galera, não é, meu Deus, será que a IA vai tomar o lugar do meu produto, do meu curso? Não é isso, não é sobre isso. A pergunta é o seguinte, como é que a minha venda fica mais personalizada? 1. 2, outra coisa, como é que a experiência de entrega para o meu aluno fica, não sei se está cortando aqui, porque está parecendo que está cortando para mim. Eu estou com... Está travado? Estou ouvindo bem. Está dando para entender, pode continuar. Está dando para ouvir. Como é que a experiência de entrega e de aprendizagem do meu aluno fica o máximo personalizada possível. E aí, com ela, você consegue estabelecer perfis de aluno, cliente comprador, né? Eu estou saindo um pouco, eu sei que a nossa pegada aqui é falar de venda, mas não adianta nada falar só da venda se eu não entrego uma baita de uma experiência de entrega. Quando você entende a IA, para você poder entregar uma experiência de aprendizagem personalizada, morreu, não tem problema. A IA é um aliado seu, entendeu? E aí tudo isso que o Ale está falando aqui, porque o público dele são mulheres cristãs, aliás, mães, né? São mães cristãs que estão abrindo seus negócios, mas tudo isso, tá? Um aluno de finanças, um cara que está... Eu tenho certeza que existem subperfis dentro do perfil macro na área de finanças que o CAE atende. Tem um cara da dívida, tem um cara lá que já está começando a pensar em investir, um semi-investidor, iniciante ali, mas tem um cara que já investe. Então, em todos esses subperfis aí de aluno, né, e de cliente, você conseguir personalizar essa experiência, entendeu? E aí, né, o cara às vezes nem precisa saber que você está usando IA, mas você sabe tudo dele. É só questão de estabelecer um formulário, um questionário personalizado, e em cima do que ele respondeu, você de novo trabalhar quem é ele, para você saber entregar do jeito que o cara funciona. Entendeu? Do jeito que é a realidade da pessoa. Essa, porque as pessoas chegavam aqui muito diferentes, muito assim, putz, uma viajava na maionese. E geralmente, quando você descobre o perfil comportamental, é aquela história. O que ela faz numa coisa, ela faz em outras. Faz em outra. Você descobre o trilho que a pessoa anda. Aí acabou. A comunicação vai ser sempre assim. Exatamente. Hiro ia falar. Eu no meu negócio, assim, complementando aqui falando com a Paula, né? No meu negócio aqui, Paula, sabe o que eu fiz? Eu ainda não estou no nível do Alexandre de fazer várias coisas assim, desse jeito que eu também nem entendo, né? Mas no meu caso, meu nicho é culinária japonesa, né? Então eu descobri que o meu público, eles querem muito trabalhar com consultoria, só que eles não sabem cobrar
eles não sabem como fazer relatório de consultoria, e eles não sabem também muitas vezes, o que prestar para um restaurante. Então, no meu treinamento, na minha mentoria, eu ensino o Sushi Man a mexer no ChatGPT para fazer isso daí, entendeu? Legal. Esse é o maior dor de todo Sushi Man. Muito profissional de sushi deixa de prestar consultoria porque não sabe fazer uma ficha técnica, não sabe fazer uma precificação e não sabe cobrar por uma consultoria. Aí eu ensino eles mexerem no ChatGPT para eles ganharem dinheiro com isso. Tá dando muito certo. Muito bem, muito bom. Não precisa mais levantar a mão não, Ale, pode falar aí. Virou conversa agora, tá? A gente encerra com o papo. Valeu, Lucas. Você falou uma coisa, Hiro, que foi o que começou. A Pri começou a fazer os robôs funcionando tão bem, montou um robô de carrossel incrível, pegando várias sacadas tops da Bárbara Bruno, da galera que a gente já segue, né? Aí ela montou o robô e, pô, colocou ali, fica lindo. Aí ela começou a vender esse robô para as mulheres. Eu vi aquilo e falei, caramba, velho. E aí ela tem que pagar $20. Daí eu falei, pô, e se a gente fizer o nosso, já entregar, tipo, aluga o nosso com 5, 6, 10 assistentes brabos. E aí nasceu mais um produto. Você entrar na bio da Priscila, você vai ver lá o produto lá, tá tudo lá. É muito legal. Só que é isso, né, Thales? A gente tá no MVP. A Adapta.org ficou gigante fazendo só isso aí. Acompanha eles lá. Acompanha, né? A gente tá no MVP, mas já viu que deu, né? É top demais. Bom demais, galera. Muito boa conversa. Muito boa conversa. Vou jogar uma última sementinha para a gente dormir pensando. Eu vou compartilhar com vocês um sonho que eu tenho sobre o Elite. Cara, meu sonho é que um dia todos os membros do Elite tenham pelo menos um segundo negócio, pelo menos um, que funcione sem depender da sua imagem. A Lei e Pri talvez estejam construindo aí esse negócio. É um produto que vai entregar uma solução que não necessariamente precisa da Pri para vender, né? Então, Hiro, Caê, eu, Paulo, todo mundo que está aqui, vamos cada vez mais pensar nisso, porque a gente está furando a bolha. O Elite já é um ambiente diferenciado de outros ambientes da galera do digital mesmo, fato. Já estamos começando a ser conhecidos por isso, tá? A galera está procurando conversar comigo, porque está sabendo que o Elite é uma sala onde não se fala só de tráfego, lançamento, perpétuo, tal, mas que se está realmente furando bolha. Então, a gente está indo nessa direção, mas a gente pode ganhar velocidade nisso. E eu acredito mesmo que a gente vai conseguir a liberdade que eu tanto falo quando a gente construir negócios que também não apenas funcione só com o nosso dinheiro, mas funcione sem a nossa imagem. Então, Paula, parabéns pela iniciativa de, puxa, essa conjectura de que trabalhar com produto físico pode ser um caminho, na verdade é o caminho, mas é o caminho da marca, do posicionamento de um negócio maior do que você. Então vamos abrir a cabeça para isso cada vez mais, pessoal, de desenvolver pelo menos, que se não for o seu próprio negócio hoje, um outro negócio que possa de fato trabalhar sem a sua imagem, sem precisar de você. Beleza? Fique com Thales, eu vou uma rapidinha, só uma rapidinho para 8h30. Só uma rapidinho para você, velho. Nós já estamos treinando o IA para atender como atendente de meteóricos, tá? Só para você entender. Cara, o Eli, eu vou trazer o Eli, ele finalmente realmente fez uma IA de atendente de meteórico decente, já está funcionando isso aí. Tá? Vai ter várias ganes tops atendendo. Putz, é maravilhoso, estamos usando já. Alta eficiência, irmão. Já está no MVP, tá maravilhoso. Eu tenho um amigo que fez, no mês passado. Eu tenho um amigo que no mês passado ele fez um lançamento com um robozinho lá e deu bom. Não, e o mais lindo que colocando no grupo, excluindo, respondendo, e eu fui testando lá com ele e foi top. Aí ele falou, agora eu posso fazer isso daqui mais tranquilo, assim, eu nem acreditei, eu achei bem legal. Maravilhoso, muito bom. Isso aí. Bom, gente, analisamos então, a gravação vai ficar aqui com uma hora e meia, né? 1h30, beleza? Para quem não pôde estar aqui, se você está assistindo a gravação,
Parabéns, cara. Acho que esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter cada vez mais no Elite, tudo que a gente falou aqui. Legal? Eu adorei o jeito que terminou, falando de uma parada que é inovação total, que tem que estar na nossa pauta sempre. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo, gente. Valeu.